Eu estou falando, mas ao mesmo tempo, eu gostaria de ser incomodado de vez em quando. Não ficar aqui blá, 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 essa catilinária de cinema novo, entendeu? Eu quero poder dialogar com as pessoas. As pessoas que vão chegar são jovens, a maioria, ou pessoas que não fizeram parte do cinema novo, ou elas têm um pensamento a respeito, uma generalidade a respeito, entendeu? E às vezes ficam tementes assim de fazer pergunta, mas eu gostaria de que pudesse ser incomodado, entendeu? Falta isso, falta aquilo, porque é muita coisa. Eu vou começar falando, na verdade, de como eu cheguei no cinema novo, tá? Bem, a minha visão de cinema brasileiro, no momento que eu me dei conta que eu queria fazer cinema, foi nos anos 50, não, foi um pouquinho antes, nos anos 40. Por quê? Porque eu frequentava cineclubes, entendeu? Já frequentava cineclubes e era um fã total de cinema. Vivia, né, eternamente preso a aquele filme que vai passar, aquele outro que vai chegar, quem é fulano que fez tal filme. Então, esse universo da informação do cinema, eu vivi muito nos anos 40. Eu sou de 38, então eu, com 12, 13 anos, eu já estava atolado nessas coisas, entendeu? Na verdade, toda vez que eu penso na minha educação, como é que ela se deu através do cinema, o básico. Não só na escola, de ir à escola, estudar, não, mas o cinema foi fundamental para mim. Quando o cinema novo chegou, o que tinha acontecido antes? Que esses antes vão determinar muita coisa mais adiante. Entendeu? O cinema, na década de 40, estava ainda sofrendo o impacto da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, muita coisa, muita novidade tinha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, os aparelhos que eram usados para captação da imagem passaram a ser mais leves. E isso permitiu a entrada no campo de batalha e fazer documentários de guerra. Entendeu? Isso foi uma grande arma depois no cinema novo. Entendeu? A mobilidade da câmera. Esse negócio de dizer assim, a câmera na mão e ideia na cabeça. Em primeiro lugar, tem que arranjar uma câmera que não pese tanto para ela ficar na mão. Né? Então, durante a guerra, ocorreu isso. E o resultado foi o melhor possível. Foi o melhor possível, tanto nas imagens que os americanos captaram, como nas imagens que os alemães também captaram. E os russos também, que os russos filmaram. Então, houve um avanço muito grande aí, no plano da facilidade de captação. Mas o cinema não era feito assim. O cinema era feito com câmeras pesadas, se utilizava muito o estúdio, entendeu? Era uma fábrica de sonhos. O cinema era assim, uma fábrica de sonhos. Esse namoro com a realidade começou a acontecer fortemente durante a guerra. E mais ainda, logo imediatamente depois da guerra, surgiu um foco de resistência na Itália. E esse foco criou uma escola de cinema, uma escola, estou dizendo, no estilo de fazer filme, não uma escola propriamente dita, mas aqui nós chamamos do neorrealismo. Ou seja, as possibilidades de captação do real e dos problemas sociais e dos problemas do dia a dia de um povo por uma câmera, por um cinema. E também destituir o cinema aquele glamour que enfeitava muito o cinema.
Então, o cinema então se aproximou de um projeto humanístico. Isso teve um valor enorme para quem estava vendo o filme nos anos 40. Porque o cinema foi deixando de ser aquela fábrica de sonhos e passou a ser um exercício de captação do real. Ouviu, Léo? Você está ouvindo aí? Ouvi sim. Então, boa noite. Acabei de colocar a câmera. Valeu. Então, o que aconteceu logo de início para nós, na comunidade cinematográfica, foi isso. Ou seja, a criação de um equipamento que nos permitisse chegar ao real, entendeu? À realidade, também o equipamento de luz. O negativo ficou mais acessível, entendeu? Era possível fazer algumas coisas sem aquele aparato todo dos estúdios, entendeu? Então o cinema foi ficando possível. Então o que aconteceu conosco, entendeu? Foi exatamente isso, a criação de cinemas novos através do mundo, porque o cinema novo não é um fenômeno brasileiro, tá? Não. O cinema novo, a ideia de uma transformação da linguagem do cinema não surgiu no Brasil. Começou assim, lá na Itália, depois existia já documentários feitos na Inglaterra, que também traziam um pouco desse exercício, entendeu? E nos Estados Unidos mesmo. E aqui no Brasil, o que aconteceu é o seguinte, logo depois da guerra, o que nós trouxemos imediatamente da guerra foram cadáveres, dos nossos cadáveres que ficaram por lá, entendeu? Nós dificilmente foi uma luta para conseguir os benefícios que os europeus tiveram, Plano Marshall, tudo isso. Nós não tivemos isso. Nós tivemos Volta Redonda. Isso foi o presente que a gente ganhou, entendeu? Mas alguns industriais de São Paulo, muito otimistas em relação às possibilidades industriais do Brasil, pensaram também numa forma de fazer cinema. O cinema já existia no Brasil. Já existia desde o início da história do cinema, de alguma forma. O cinema existia. Na segunda década do século passado, já se produzia filmes aqui no Brasil. Eu fiz um filme chamado Inocência. Era a terceira versão do mesmo assunto, porque tinha havido um filme chamado Inocência em 1918, 17, sei lá. Por aí você vê. Já se fazia até adaptação literária. Tinham feito Guarani, do Zé de Alencar. Tinham feito. Existia. E durante todos os anos 30, inclusive, houve até operações meio assim pretensiosas no cinema brasileiro. As pessoas começaram a querer sair daqui, estudar lá fora cinema. Muita gente fez isso. Cavalcante foi um dos que, Alberto Cavalcante foi um dos que foram para fora para fazer, entendeu? Filmes de avant-garde, entendeu? O último Le Dernier Cri da moda cinematográfica. Os caras foram estudar-se lá fora. Mário Peixoto foi estudar lá fora. Lulu de Barros foi estudar lá fora, entendeu? São pessoas que tinham a notícia já da linguagem sofisticada que o cinema estava criando, né? Com expressionismo, entendeu? Com tudo aquilo que toda a linguagem do cinema estava sendo desenvolvida no cinema mudo. Nos anos 30, entendeu? Houve investidas assim, do ponto de vista artístico, muito grande, porque
com o resgate do Mário Peixoto voltando ao Brasil e com o Humberto Mauro fazendo o filme, eles fizeram 2 títulos que são nossos pilares, Ganga Bruta e Limite. São os nossos pilares, né? De referência, assim, de o cinema brasileiro, vamos dizer, culturalmente pretensioso. Bem, e nós atravessamos os anos 30 descobrindo coisas. Surgiu o cinema falado, o rádio comandava o Brasil, o rádio mandava no Brasil. Então, nossos filmes começaram a copiar alguns filmes musicais americanos que eram feitos dentro da perspectiva de uso do rádio, entendeu? E aqui se criou um tipo de comédia musical em que os nomes do rádio, os grandes nomes do rádio, eram as estrelas dos filmes. Então, nomes famosos assim daquela época frequentaram as telas do cinema. E eles em geral, eles tinham um número musical, entendeu? Dentro do filme. O filme tinha uma historinha, tá? Tinha um comediante desenvolvendo a historinha, mas tinha números musicais. Eles iam entrar num teatro e ia ter um número musical. Ou então os caras iam entrar numa boate, em geral era uma boate, entendeu? Então tinha um número musical. E aí se fazia um número musical com um certo efeito em estúdio, entendeu? Para que aquilo tivesse, entendeu? Uma aparência que excedesse os limites de um palco de uma boate, né? De um teatrinho. Então, muita gente fez filme assim. Então, a nossa tradição do musical, ela vem diretamente do filme musical americano, entendeu? E, inclusive, até com um americano também fazendo filme aqui. E também produtores brasileiros como Ademar Gonzaga, que eram fãs de cinema americano, e que trouxeram essa cultura para nós. Então, o que nós tínhamos até então, depois da guerra, era isso, era essa tradição do melodrama, entendeu? Tinha alguns raros, mas tinha melodramas de caráter social, entendeu? Mas muito filme de filme que tinha cantores de rádio, que, na verdade, a gente chamava de filmes de carnaval, porque eram todos exibidos mais ou menos, produzidos para divulgar as músicas do carnaval. Que antigamente as músicas do carnaval eram... A temporada de carnaval tinha um novo repertório no rádio. O Brasil é muito fértil nesse campo aí. Então, muita gente que a gente ficou conhecendo na tela do cinema eram as vedetes da época. Quando nós entramos na guerra, esse era o cinema brasileiro. O cinema brasileiro tinha alguns produtores que já tinham estúdio até, entendeu? E faziam filmes interessantes. Vou contar um episódio aqui para vocês de uma coisa acontecida, entendeu? De uma missão militar americana que veio ao Rio de Janeiro, passando aqui pelo litoral, porque isso aqui, o Brasil, era um país que tinha uma ditadura do Getúlio Vargas. Embaixo, um pouquinho aqui na Argentina, tinha um outro ditador, e esses ditadores, eles namoravam o eixo. Hitler, eles namoravam o nazismo. Então, claro que os americanos, desenvolvendo um esforço para entrar na guerra, e foi um esforço grande deles, eles vieram mostrar o que eles tinham conseguido. Vasos de guerra, tudo isso, para mostrar. E, por outro lado, havia a intenção de colocar, num ponto extremo da costa brasileira, um ponto de avanço das tropas para a África e para a Europa. E isso era o Nordeste do Brasil. Natal, Fortaleza, Salvador, ali Recife, era o ponto de embarque de tropas que iriam para a África. O norte da África estava tomado já. Então,
Foi assim que quando nós entramos na guerra, então existia chanchada, existia rádio, existia tudo isso. Existia um cinema também com certa coisa. E era um filme que estava sendo feito no Rio de Janeiro, com uma pessoa que estava estreando no cinema, chamado Grande Otelo. Estava sendo feito um filme chamado Moleque Tião. Aí, os comandantes dessa missão naval o comandante era um grande cineasta americano chamado John Ford. E esse John Ford, junto com o fotógrafo dele, foram ver o set de filmagem de Moleque Tião. Ficaram espantados, evidentemente, né? Com aquela precariedade. O cara sai de Hollywood com aquela indústria de altíssimo nível e chega, entendeu, num estúdiozinho lá na Tijuca, deve ter ficado espantado. Bem, mas assistiram tudo, foram muito gentis, paternalistas, entendeu? Passaram a mão na cabeça de todo mundo e foram embora para a Argentina. Quando eles voltaram, o filme já estava em cartaz. No que o filme estava em cartaz, eles queriam ver o filme, né? E ficaram espantados, porque tinha um filme. Tinha um filme ali. E eles, inclusive, saudaram ao diretor do filme, José Carlos Burle, que era o diretor do filme. E, enfim, foi uma surpresa boa para eles. O João Ford, principalmente, foi testemunha, já um pouco mais velho, além um pouco da adolescência, ele foi testemunha do nascimento do cinema, porque ele começou a fazer filme de uma bobina, 2 bobinas, filmezinho de faroeste em Hollywood. Ele e uma geração de cineastas que começou a ser treinada fazendo esses filmes curtos, ele no tempo do Griffith, quando estava se fazendo Intolerância, Nascimento de uma Nação, então os filmes famosos da época, eles naquele momento faziam esses filmes assim, de 2 bobinas. Eram pessoas de cinema que aprenderam a linguagem do cinema e desenvolveram a linguagem do cinema, entendeu? São os pioneiros. E eles aprovaram o que o Carlos Burle tinha feito, entendeu? Isso foi uma notícia boa dentro do cinema brasileiro. Só que, quando a gente atravessa os anos 30 e chega na guerra, onde os equipamentos deixam de ser aquelas câmeras formidáveis, entendeu? E a gente passa a ter a oportunidade de ter equipamento mais barato, o que estava se fazendo no Brasil já era a tradição do cinema de estúdio, e assim ficou. Assim, no final dos anos 40, entendeu? Quando os americanos nos doaram, né, uma usina siderúrgica, entendeu? Eu estava nesse pedaço. Os industriais de São Paulo resolveram criar vamos fazer um cinema industrial brasileiro. Trouxeram de volta um grande cineasta brasileiro que brilhava na Inglaterra, fazendo documentários e filmes de ficção também, entendeu? Chamado Alberto Cavalcante, e com ele fizeram seminários em São Paulo, identificaram pessoas que eram interessadas em cinema e começaram a pensar numa forma mais industrial de fazer teatro e de fazer cinema. No teatro, eles começaram a fazer o Teatro Brasileiro de Comédia, que é um teatro de repertório, entendeu? Montaram um repertório e saíram pelo Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, eles criaram, inclusive, uma filial, onde é o Teatro Ginástico. Ficaram ali durante anos, entendeu? Anos. Traziam as peças que montavam em São Paulo. E lá, em São Paulo, montaram um estúdio chamado Vera Cruz, onde puderam exercitar, fizeram 25 filmes. 25 filmes de longa-metragem e de curta-metragem também, mas 25 filmes
Entre esses filmes, alguns que fizeram sucesso lá fora, como O Cangaceiro, que é o grande sucesso do cinema brasileiro naquele momento, entendeu? E que chamou a atenção para a existência de um cinema brasileiro. Ele deu aproximadamente à luz do que hoje em dia seria, entendeu, uma cotação de bilheteria, sei lá, o equivalente a uns 200 milhões de dólares, O Cangaceiro. Foi exibido no mundo inteiro. Foi exibido no mundo inteiro. Eu conheci o realizador do Cangaceiro, o Lima Barreto, e ele tinha na mala dele, ele tinha um baú no lugar onde ele estava, lá em São Paulo, numa casa de saúde, ele tinha um baú cheio de roteiros e tinha também umas coisas assim, uns cartões, entendeu? E eu vi, ele me mostrou, eu vi um cartão do Akira Kurosawa. Akira Kurosawa tinha ido ver O Cangaceiro e mandou um elogio para ele, entendeu? Ficou muito feliz de ter visto o filme, entendeu? Impressionado com aquilo. Esse momento foi um momento assim de consagração da possibilidade de se fazer um cinema industrial no Brasil. Só que tem sempre um só que, né, na vida. Na nossa, então, é toda hora. Só que a gente que fazia filme com gente do rádio começou agora a ser incomodado por gente que começou a fazer televisão. O mercado começou a se fechar, entendeu? Então, o grande sucesso que havia do cinema brasileiro ainda nos anos 50 começou a se perder público. A gente perdeu alguns parceiros dentro do cinema brasileiro, entendeu? Que ainda restaram até os anos 70, mas hoje em dia estão desaparecidos. Luiz Severiano Ribeiro, por exemplo. Luiz Severiano Ribeiro era um cara que tinha uma rede de cinemas espalhada pelo Brasil. No Nordeste e aqui no Rio de Janeiro era ele quem mandava. E era ele quem produzia os filmes. Produzia, distribuía e exibia os filmes. Então, nesse exato momento, o que estava acontecendo? A televisão não surgiu apenas no Brasil, ela surgiu no mundo todo. E em Hollywood, ela foi ameaçadora lá. E a primeira coisa que foi contestada foi o seguinte: o sistema. Eu estou falando tudo isso para poder chegar no cinema novo, porque o cinema novo é uma contestação de tudo isso. Nos Estados Unidos, eles faziam cinema, aquilo eram fábricas de imagem. Eram fábricas de imagem, e eles, a um determinado momento, eles também começaram a perder o público, e eles faziam filmes assim, extremamente caros. Extremamente caros. O cinema americano, classe A, era caro, muito caro. Então, nos primeiros fracassos, eles ficaram abalados, né? Que calcula, nos anos 50, eles ainda produziram filmes tipo Cleópatra. Veja bem o que é um desvario total de dinheiro, né? Então, e não só Cleópatra, vários filmes assim de grande orçamento, né? Filmes épicos, coisas. Nós, quando vivenciamos esse momento aqui da crise, a contestação do cinema de estúdio, entendeu? A gente, ao mesmo tempo, começou a receber notícia de que havia cineastas independentes em Nova York, que estava havendo um movimento assim na França. Então, começaram a surgir, pipocar pelo mundo, representações de uma nova linguagem do cinema, e com um novo padrão de linguagem, mais efetivo, mais leve,
com a câmera realmente na mão, no Velho Vague, no Evaola, cinema novo, entendeu? Cinema novo na Itália, e assim por diante, entendeu? No mundo inteiro começou a pipocar isso. Nós surgimos aí. O que tinha acontecido no cinema brasileiro? O cinema brasileiro tinha vivido esse período de influência do cinema italiano. Surgiu um título muito interessante dentro do cinema carioca, que estava indo meio mal das pernas, com a falência da Vera Cruz. O cinema carioca também ficou meio mal das pernas, mas houve um foco de resistência. Esse foco de resistência, aqui no Rio, fez surgir um filme que até hoje é a nossa referência, que é o Rio 40 Graus. O Rio 40 Graus é uma tradução para o Brasil, para o cinema brasileiro, da comédia de costumes feita pelos italianos depois da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Há filmes, inclusive, semelhantes. Um Domingo de Verão, de um cineasta chamado Luciano Emer. É a mesma coisa do Rio 40 Graus, né? Se passa num domingo de verão. E assim por diante, tinham vários filmes assim. Primavera, muitos filmes assim. E filmes de episódios também, e muita comédia que os italianos trouxeram. Esse cinema chegou até a gente com uma certa facilidade. Claro que também a própria Vera Cruz já tinha tentado isso, porque a Vera Cruz era habitada principalmente por italianos, né? Era habitada por italianos, porque quem promoveu o cinema ali foi um industrial italiano, radicado em São Paulo, chamado Franco Zampari, e evidente que com a elite financeira de São Paulo, que se agregou a eles, fizeram uma experiência que muita gente torce a cara. Eu não torço a cara, não, porque a primeira vez que eu vi um filme brasileiro que eu, garoto, adolescente, vibrou, foi o Cangaceiro. Eu vibrei com aquele filme. Achei bonito, achei brasileiro. Achei bonito a música do filme. Anos depois, levando um filme dele para um festival, eu passei em lojas de disco em Paris e vi a trilha sonora do Cangaceiro sendo vendida ainda. Cangaceiro é de 53. Isso que aconteceu comigo foi em 67. 66, 67, entendeu? Olha só o sucesso que aquele filme tinha feito. Então, quando a gente teve, sabe, a oportunidade de, vindo dos cineclubes, vindo da apreciação dos filmes, conhecendo um pouco da transformação do que a história do cinema estava promovendo, entendeu? E sabendo que era possível fazer isso, e por outro lado também era necessário mostrar a cara do Brasil lá fora. Isso não é só lá fora, aqui também. A cara do Brasil, a identidade brasileira estava sufocada por uma pressão colonial muito forte, né? Então o cinema brasileiro passou a ser um exercício de uma busca dessa identidade. Eu acho que, de alguma forma, aquilo, de alguma forma, confortava os nossos orçamentos, que sempre foram muito pequenos. Então, sonhar com a possibilidade brasileira cabia dentro do nosso orçamento. Eu não ia pensar em fazer um filme americana, inglesa, italiana. Não. Os italianos podiam fazer isso, mas os italianos tinham sido uma grande indústria de cinema. Só para a gente ter uma noticiazinha da importância do cinema italiano, o filme, o David Wark Griffith, o grande pioneiro do cinema americano, ele se fartou
de cinema italiano, cinema épico italiano. Ele importou, inclusive, cenógrafos da Itália para fazer lá Intolerância, tudo aquilo. Os italianos já tinham feito, Cabiria, tinham feito isso lá também. Era um grande cinema assim, de alta indústria. Existia isso também na França, entendeu? Cinema de porte. Existia na União Soviética. Existia, era muito forte. O cinema húngaro era muito forte. Não existia tanto nos anos 30, ainda não havia um cinema pulsante assim, de ficção na Inglaterra. Mas esses países todos tinham cinema. Então, quando o cinema começou a questionar a linguagem e os valores que custavam esses filmes, e começaram a aderir a uma nova linguagem, procurar a cara do povo, entendeu? Tentar uma outra aproximação da câmera com o povo, com a cultura popular, e o cinema é muito popular, né? Eu acho que aí eu acho que nós nos entendemos fazendo cinema. A primeira experiência do Nelson, ela resultou numa segunda experiência para ele, Rio Zona Norte. Mas na terceira ele já estava coproduzindo um filme em São Paulo, O Grande Momento. E assim, entendeu? Começaram a surgir alguns. O Grande Momento nunca é referência para a gente aqui no Rio. Toda vez que a gente fala de cinema novo, a gente ignora O Grande Momento. Mas já era uma espécie de cinema novo, entendeu? Eu, quando fui fazer cinema, agora vou falar de mim, tá? Vou parar de ficar falando dos outros para falar de mim, porque eu falo não em causa própria, mas porque foi o que eu vivi. Quando eu cheguei ao cinema, eu cheguei através de cineclubes. Então, além da minha pesquisa particular de ver filme, de ir para cinema, fazer crítica de filme, entendeu? Anotar num caderno o que eu estava vendo, entendeu? E eu fazia isso com 13, 14 anos de idade. A um determinado momento, as pessoas que estavam chegando aos 17, 18 anos já estavam procurando a câmera para fazer. Eu, naquele momento, eu não tinha como fazer isso. Eu estava estudava Direito, eu cheguei a me formar em Direito. E o que eu queria era fazer cinema o tempo inteiro. Lá em casa houve uma brecada geral comigo, entendeu? Eu consegui uma bolsa de estudo para estudar no Teatro Experimental, mas uma bolsa para ser ouvinte. E aí, mas a minha família não concordava em me mandar dinheiro para estudar na Itália. Então eu tinha que me conformar e ficar aqui. Acabei a faculdade de Direito e trabalhava já na Cinemateca do MAN. Na chefia da Cinemateca tinha um crítico de cinema que eu passei a conhecer, né, porque lia muito a crítica dele, e de outros tantos, né? E um dia, conversando com ele, tá, e com outros, Fernando Ferreira, tá, eles se simpatizaram comigo, né? Aí me deram um permanente para eu ir ver os filmes na Cinemateca, para ver os festivais. Eu escrevia para um jornal lá de Niterói, onde eu nasci. Então, ele acabou me chamando para trabalhar na Cinemateca. Na Cinemateca, eu conheci um cineasta argentino chamado Leopoldo Torre Nilsson. E através do Leopoldo Torre Nilsson, que eu fiquei conhecendo, porque eu organizei um ciclo de filme. Ninguém conhecia Torre Nilsson aqui no Brasil. Muito embora aqui se exibisse muito filme argentino, muito filme mexicano. O cinema mexicano era muito permanente no cartaz da cidade, entendeu? E, inclusive, tinha até cinema aqui no Rio de Janeiro. Tinha até um grande cinema, né?
no Catete, chamado Azteca, entendeu? Era um cinema da Pelmex. Então, esse argentino tinha acabado de ganhar o prêmio de direção do Festival de Cannes. E então era a última palavra, né, do cinema latino-americano. E argentino, como ele era, mais última palavra ainda ele virou. Né? Então, pô, ele, com todas as pompas de um argentino, ele apareceu no Rio de Janeiro para filmar. E aí eu soube que ele ia filmar, entendeu? Procurei os filmes, me comuniquei com o produtor dos filmes através da Embaixada Argentina, porque eu queria promover na Cinemateca um pequeno ciclo de filmes do Torre Nilsson, para que a gente pudesse saber quem era. E era um cineasta assim, sabe, que herdou o cinema do pai. O pai dele, Leopoldo Torres Rios, tinha sido um cineasta de grande prestígio na Argentina. Então, o Torre Nilsson, ele, quando chegou, ele encontrou um ciclo de cinema, de filmes dele na Cinemateca, organizado por mim, entendeu? Com crítica para todos os filmes. E aí ficou um pouco surpreso, né? Eu passei, então, a frequentar muito o bar do Museu de Arte Moderna, eu trabalhava na Cinemateca, conversando com o Torre Nilsson. O Torre Nilsson, então, quando foi fazer o filme dele, eu pedi a ele, falei assim, eu queria ser ouvinte, porque eu não tinha conseguido ser ouvinte lá na Itália, você é ouvinte aqui. Então, eu queria ser ouvinte do seu filme. Era um filme chamado Homenagem à la Hora de la Siesta. Tinha atores brasileiros e atores estrangeiros. Tinha uma atriz estrangeira que eu achava uma maravilha, chamada Alida Valli. Achava uma maravilha, tinha feito filme com Visconti. Eu adorava essa mulher. Tinha feito O Terceiro Homem, enfim, era uma mulher conhecida no mundo inteiro. Uma grande estrela. E tinha atrizes novas também que estavam sendo formadas pela Nouvelle Vague, uma atriz chamada Alexandra Stewart. Eu não sei se ainda existe, mas tinha atores também que vieram de fora. E eu fiquei nessa de ouvinte, eles filmando a Amazônia, sabe aonde? No Parque Lage. Porque o Parque Lage, hoje em dia a gente vê o que tem dentro do Parque Lage andando na calçada do Jardim Botânico. Mas antigamente aquilo era uma casa que tinha ficado fechada, entendeu? E aquilo era tudo uma mata. E uma casa lá dentro. Eles fizeram o filme ali dentro. Como se fosse a Amazônia. Quando terminou o filme, ele me chamou, perguntou assim, você quer continuar sendo ouvinte? Eu te dou uma passagem. Você vai comigo para Buenos Aires. Eu fui. Aí falei lá no Correio da Manhã, que eu já trabalhava no Correio da Manhã ao mesmo tempo, fazia reportagem, trabalhava como repórter. Saía do museu correndo para ir para o Correio da Manhã. Aí falei, pô, ele me ofereceu isso, eu poderia fazer uma cobertura do Festival de Mar del Plata. Aí me deram essa chance de ir para até lá fazer isso. Eu fui, fiquei filmando com ele, assistindo ele a filmar na Argentina Sonofilme, os estúdios imensos. Eu nunca tinha visto estúdios daquele tamanho. São estúdios que os americanos usam até hoje. E muita gente já filmou lá. E quando voltei para o Brasil, já existia um movimento armado do cinema novo. Já existia. Filmes que tinham ido para a Europa, filmes curtas, que já ganhavam uma certa notoriedade. O filme do Paulo César Sarraceni, que foi para lá, entendeu? O filme... Muita gente que mandou, incluindo um filme que eu achei de cara uma obra-prima, acho até hoje,
que é um filme brasileiro feito pelo Joaquim Pedro, chamado Couro de Gato. Para mim, Couro de Gato foi a revelação do cinema novo, para mim. E até hoje eu acho um filme, sabe, eu de vez em quando assim, eu revejo Couro de Gato. É um filme, se você não conhece, se conhece, se não conhece, procure conhecer, porque é muito bem feito, tem espírito, tem alma, é um filme que tem alma. Bem, quando acabou esse negócio, eu fiquei algum tempo trabalhando na Cinemateca ainda, né? Eu me aproximei do Adolfo Celli, que era um diretor de teatro aqui no Rio. Tinha feito o TBC em São Paulo, Teatro Brasileiro de Comédia. Fez o primeiro filme da Vera Cruz, Caiçara. Fez também um filme assim, de grande nome e bilheteria também, Tico Tico no Fubá, sobre a experiência de vida de Zequinha de Abreu, o autor do Tico Tico no Fubá. E ele é um diretor de teatro, vivia aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Instalado aqui com a companhia dele. Ele era casado com a Tônia Carreiro, tinha uma companhia junto com o Paulo Otran e Tônia Carreiro. Chamava Tônia Celli Otran, o nome da companhia. Aí o Celli ia fazer um filme, eu me candidatei, fiquei conhecendo o Celli e alguns atores, né, nessas aproximações todas com o cinema e com o teatro. E aí fui trabalhar, fui ser o terceiro assistente do Celli, sabe? Aquele cara que fica correndo no set para fechar o quadro lá, era eu. Entendeu? E esse filme não chegou a se completar. O filme durou umas 3 semanas de filmagem e foi interrompido e nunca mais foi terminado. Isso teve um significado incrível para mim, porque calcula, depois de todo aquele esforço de anos, eu entro direto agora para fazer mesmo um filme, não para ser ouvinte, e o filme não termina. Isso para mim foi uma coisa muito dolorosa. E eu fiquei assim, né, voltei para o jornal, continuei trabalhando no jornal, e um dia eu conhecia já muita gente que fazia cinema, já tinha gente já fazendo 5 vezes Favela, entendeu? Já tinha gente já começando a fazer filme de curta-metragem, tudo. Não só o Paulo César, que tinha feito antes o Arraial do Cabo, mas gente que estava fazendo ali, o Leon. Eu conheci o Leon ainda estudante de engenharia, entendeu? Nem cineclube conheci o Leon, entendeu? Então era um companheiro de cineclube. Eu conheci muita gente de cineclube. Então, naquele exato momento, eu já conheci o Glauber. Eu já conhecia o Glauber também, o Glauber é baiano, veio para o Rio de Janeiro sempre de passagem. Mas ele frequentava, ele trabalhou no Diário de Notícias, lá na Bahia, que era um jornal do Chateaubriand, e quando ele vinha ao Rio, quem ele procurava? Os jornais. Quem não conhecia tanto as pessoas de cinema, ele não frequentava os cineclubes daqui nem nada. Mas ele ia aos jornais. Eu conheci Glauber no jornal, no Correio da Manhã, depois na Tribuna da Imprensa. Conversava muito, né, com o Glauber. E aí o projeto todo, ele já tinha feito um filme, já tinha feito 2 curtas. Um deles ele tinha terminado, o outro não. Depois um chamado Cruz na Praça, ele não chegou a terminar. Mas ele tinha feito Barra Vento. E o Barra Vento tinha sido feito também por um diretor que começou a fazer e entrou em crise com a produção. E o Glauber, que foi quem apresentou esse diretor a esse grupo baiano que produziu o Barra Vento, que estava produzindo, os caras falavam: você arranjou esse problema para a gente, termina o filme você. E ele foi fazer o Barra Vento. Foi fazer o Barra Vento.
dentro de uma proposta que não era a dele, a de cinema novo. O Barravento, na verdade, é feito por um fotógrafo que aprendeu a fazer fotografia com um grande fotógrafo inglês que foi trazido para o Brasil pelo Cavalcante, um fotógrafo chamado Tony Rabatone. E esse cara, ele, entendeu, era um adepto, sabe, de uma tradição de cinegrafia profissional, de estúdio. Foi ele que fez a fotografia do Barravento. O Glauber achava que aquilo tudo estava errado. E ele tinha um roteiro, ele queria fazer um outro filme. Eu me aproximei mais do Glauber porque eu vi o Barravento num processo muito curioso, entendeu? Porque eu vi na Moviola o filme sendo montado pelo Nelson Pereira e depois, na cópia final do filme, eu vi os apertos que o Glauber passou. O Glauber filmou sem som direto. Os diálogos foram todos escritos, entendeu? Enquanto eram falados, entendeu? Tinha o diálogo, as pessoas diziam, se houvesse um erro, a continuista corrigia no papel. Então, na hora de botar som no filme, quem vai dublar aquilo? Era um problema, porque em alguns momentos os caras que falavam no filme eram pescadores da Bahia, entendeu? Gente muito popular, gente do povo. E aí tentaram chamar um surdo-mudo para dublar, né? Gente que conhecia aquilo ali, os diálogos foram o Glauber trouxe um surdo-mudo baiano para ler a labial dos pescadores que estavam falando lá no filme dele. E foi assim que o filme foi. Os diálogos foram identificados e colocados depois, dublados aqui no Rio de Janeiro por dubladores e colocados no filme. Então, essa aproximação, entendeu? Com toda aquela dificuldade, tá? Eu fui presente nisso. Então, e quando o filme ficou pronto, eu fiz um artigo grande para contar essa aventura no Correio da Manhã. A gente ficou muito próximo, muito amigo, eu e o Glauber. E um dia eu estou entrando na ABI, no prédio da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, aqui no Rio de Janeiro, e aí eu ia para uma sessão de cinema. Assim, 6h30 tinha uma sessão de cinema lá, da Cinemateca. Eu ia lá, e aí estou na fila do elevador, junto com o Glauber, a gente entra, o elevador chegou vazio, a gente entrou, aí veio correndo uma pessoa, entrou. Eu falei, pô, quase te perto. Era um cara que queria falar com o Glauber. Sabe quem era? Era o Vladimir Herzog, que depois foi assassinado na ditadura. O Vladimir, o Glauber tinha convidado ele para ser o assistente dele no Deus e o Diabo. E aí ele falou, Glauber, não vai dar para mim, eu não vou poder ir, eu consegui uma bolsa de estudos para trabalhar na BBC e eu vou para lá, eu estou a fim de ir para lá. Aí o Glauber falou assim, poxa vida, a gente está indo amanhã, cara. Pois é, eu fiquei preocupado contigo, queria te encontrar, ainda fiquei assustado que eu não ia poder te encontrar. E saiu, desci, eu fiquei olhando para o Glauber e fiz assim, ó. E eu estou aqui, ó. Aí eu falei, vamos embora, pô. Não vão embora, entendeu? Eu tive que sair dali correndo, não fui ver filme nenhum. Saí dali correndo, fui lá para o Correio da Manhã para avisar que eu ia viajar e que eu ia sair do jornal.
Aí falei para o Muniz Viana, foi uma cena que tinha que botar num filme. Porque na hora que eu falei, Muniz, eu queria falar um negócio para você. Eu fui convidado a trabalhar como assistente num filme. Ele, que filme? Aí apagou a luz do jornal. Apagou a luz. Aí eu fiquei falando com o Muniz Viana, que fumava sem parar, ele com um cigarro que iluminava o rosto dele. Toda hora que ele puxava o cigarro, iluminava o rosto. E eu na completa escuridão, entendeu? Eu fiquei falando com o Munigiana, explicando a ele o que eu ia fazer. Ele tentando me abrir a cabeça, dizer assim, Walter, não vá se meter nessa gelada, vai se meter nessa fria, vai lá para não sei para onde, para Monte Santo, você é louco, entendeu? Depois, aí eu falo, mas se eu voltar, eu não posso, será que eu encontro um lugar aqui? Ele falou, não, pô, vai. Na hora que ele falou, vai, e eu falei assim, então tá, eu vou. Acendeu a luz, eu saí, acendeu a luz, eu achei demais aquilo. Falei, pô, foi uma coisa maravilhosa. Saí dali, desci a Avenida Chile até as Barcas, entendeu? Na maior alegria, né? Fui lá para Niterói, né, pegar minhas coisas e voltei para poder dormir lá na casa onde o Glauber estava, que era a casa da irmã dele, e eu, em Copacabana, para a gente poder ir para Salvador de manhã cedo, num ônibus. Uma viagem épica, daqui até Salvador, naquela época, num ônibus. Chegamos no dia seguinte, já no final da tarde, e aí fomos para Monte Santo. Ficamos uns 20 dias em Salvador para dar os últimos retoques na produção. Aí depois e eu fui trabalhar com ele lá no Deus e o Diabo. Essa foi a primeira impressão que eu tive do cinema novo, entendeu? Para mim, a prática se deu ali, no Deus e o Diabo. O que aconteceu? O que eu vi foi um filme nascido pura e simplesmente da vontade, entendeu? Do temperamento, da sensibilidade, da informação e da garra do Glauber, com um mínimo de recurso. Sabe aquele filme que todo dia só tem sanduíche? Só sanduíche. Sanduíche de carne e sol, ainda por cima. Então, aquilo me mostrou, entendeu, uma realidade do cinema, entendeu, tão forte. Até porque para fazer Deus e o Diabo você tinha que ir para ir até aquele ponto lá mais alto da serra lá de Monte Santo, onde tem uma igrejinha, que era onde a gente ia filmar o interior dela, né? Você tinha que subir uma infinidade de escadas, uma infinidade. Não, Escada da Penha é trailer, entendeu? Não é nada perto. E é um morro, uma escarpa, tinha cobra no meio, então, enfim. Mas foi uma experiência assim, baseada muito na vontade de chegar e fazer um cinema tirado, sabe, de uma força muito grande que você tenha dentro de você, de vontade de querer fazer. Para mim, o cinema novo é isso, entendeu? Claro que o cinema novo é mais do que isso. Entendeu? O cinema novo é uma procura, aí do ponto de vista político, é uma procura da nossa cara, da nossa maneira de ser no cinema, né? Essa forma de olhar o nosso próprio país, o nosso próprio canto, entendeu? E colocar isso para o grande público. Eu acho que, de alguma maneira, isso ocorreu pela garra dos cineastas. Um outro argumento também seria a ocupação do nosso mercado com filmes brasileiros.
ocupar o nosso mercado, que era totalmente um mercado para filme, e até hoje é, né? Um mercado, é um mercado acessório do mercado americano. E eu, logo a seguir, eu fui fazer, logo depois de Deus e o Diabo, eu comecei a escrever uma adaptação de um romance do Zé Lins do Rego, Menino de Engenho. Aí coloquei esse roteiro num edital que houve aqui, no final do governo Carlos Lacerda, que ainda era o governador daqui, né? Então, que chamava Comissão de Auxílio à Indústria Cinematográfica, uma coisa chamada CAIC, Comissão de Auxílio à Indústria Cinematográfica. Aí eu votei e fui um dos escolhidos pelo o júri lá. Na verdade, a pessoa que mais gostou mesmo desse roteiro, porque eu sei porque gostou, porque me falou, né? Foi o Rafael de Almeida Magalhães, que era vice-governador. E no momento que houve uma disputa de quem vai, quem fica, esse cara nunca fez filme, porque eu nunca tinha feito filme. Então, deram preferência a quem já tinha feito pelo menos um curta. Mas aí o Rafael falou assim, não, esse roteiro vai entrar. O roteiro do Menino de Engenho vai entrar. O Rafael me salvou. Agora, eu entendo o cinema novo como um cinema que busca uma afirmação, sabe, brasileira, uma assinatura brasileira, sabe, em fazer cinema. E eu acho que a gente conseguiu isso. Eu acho que a gente não conseguiu um contato maior com o público. Eu não posso reclamar disso, porque O Menino de Engenho, apesar de ser um primeiro filme, né, dentre os filmes do cinema novo, foi o filme que mais deu dinheiro. Que se comunicava. Mas eu acho que há aí, nessa transmissão para o público, uma certa dificuldade que essa geração de cineclubistas, de gente que admirava o cinema lá fora e que idealizavam o cinema, entendeu? De alguma maneira não soube resolver para uma linguagem popular. O cinema brasileiro tinha uma linguagem popular porque se nutria de elementos que eram ativos participantes da cultura popular. Né? Gente que fazia novela, gente que fazia... cantava no rádio, cantava. Então, o cinema brasileiro atraía, e também pela genialidade de alguns dos atores que faziam essas comédias. Porque o Grande Otelo é um gênio. O Grande Otelo o Oscarito era uma maravilha. O Oscarito, hoje em dia, ninguém nem se lembra mais dele, mas o Oscarito era maravilhoso. Grande comediante, grande comediante. Tem alguns filmes, inclusive, que ficaram esquecidos no cinema brasileiro, que são, assim, solos, tem solos de Oscarito, diante do espelho, imitando as pessoas. Jerry Lewis é Pinto, perto dele. Pinto, que Jerry Lewis é careteiro, o Oscarito não era. Enfim, eu acho que esse cinema que a gente se propôs a fazer, ele, a um determinado momento, ele conseguiu realizar uma tarefa que parecia absurda, que nunca ia se realizar, da gente poder ter uma distribuidora, nós. E nós fizemos uma distribuidora, e nós distribuímos os nossos filmes. E essa distribuidora foi o ponto de partida para se criar a Embrafilme. Nós fizemos a Embrafilme
entendeu? E isso permanentemente em luta secreta contra a hegemonia do cinema americano entre nós. Quem terminou a Embrafilme foi o Collor. Numa penada, terminou a Embrafilme. Foi um gesto político, uma troca, uma barganha política por alguma outra coisa lá com os americanos. A gente tinha aqui, presente no Rio de Janeiro, um embaixador americano só para cuidar dos interesses do cinema americano, que era um senhor chamado Harry Stone. Entendeu? E ele era o representante da Motion Pictures Association. Ele aqui ele estava no centro do interesse deles, porque eles podiam estar em Buenos Aires. Não, mas eles não estavam. Podiam estar na Cidade do México. Não estavam. Eles vieram para cá. O mercado deles era basicamente o mercado de exportação deles na América Latina era o nosso. E nós conseguimos ter essa vitalidade de ainda existir cinema brasileiro, depois de tanta pressão para que ele não existisse, revela uma coisa, sabe, um ânimo, uma coisa muito forte, muito heróica quase, sabe? Eu vejo cinema, o que é o cinema novo, então, em linhas gerais? A gente podia dizer assim, bem, é um cinema que não excede o orçamento, é um cinema ligado à realidade, é um cinema que prevê um custo e um tempo de filmagem mínimo, o máximo de 3, 4 semanas, normalmente é feito em 10 dias, 15 dias, e é um cinema de baixo custo, com equipes bem treinadas, e com atores também bem treinados, porque a televisão trouxe uma vantagem, várias desvantagens, mas trouxe uma vantagem. A televisão criou uma possibilidade dos atores trabalharem sempre. Então, o mercado de trabalho da televisão ajudou a evoluir o padrão que existia, que já existia no teatro, mas com a televisão, lidando com o audiovisual, né, isso foi enriquecedor para nós no cinema. E também esses nomes que passaram a atrair público, tal como aqueles cantores de rádio que também atraíam público para os filmes. Então, alguns nomes que ficaram assim, que circulam até hoje no cinema brasileiro, tipo Fagundes, Glória Pires, toda essa gente que trabalha em televisão. Eu vejo o cinema brasileiro muito como uma área de identificação nossa, mas eu não deixo de lado a ideia de que eu estou fazendo cinema. Tanto faz ser brasileiro, quanto iraniano, ou americano, o que seja. Porque eu viso o cinema. Entendeu? Eu aprendi fazendo filme, vendo filme. Eu não aprendi fazendo filme, fazendo filme. Hoje em dia eu evoluí a maneira de eu perceber o cinema, que eu comecei a fazer também. E com os anos você aprende mais. Né? E fiz muito documentário, desenvolvi muito a prática do cinema para mim. Mas cinema é cinema, né? Eu acho que quem quer fazer cinema tem que conhecer o cinema. Tem que gostar daquilo que faz. Precisa fazer com prazer, porque eu sei que existem outras coisas que dão igual prazer. Eu acredito que trabalhar numa orquestra, para quem gosta de música, para quem é músico, deve ser uma coisa extraordinária. Calcula. Você está entre os seus, né? Os que falam a mesma língua que você. E fazer cinema tem isso também. Você está entre os seus.
as pessoas todas têm um olhar assim querido assim pelo cinema. É bom fazer. Mas eu acho que quem faz cinema deve fazer pelo gosto de estar fazendo, não por obrigação, mas o gosto, com a alegria de estar fazendo. Porque o que é que a gente pode trazer de grande novidade técnica para o cinema? Não muita coisa, a gente não tem tanto dinheiro assim para investir. Eu, por exemplo, fui ver o filme do Coppola, esse último. Eu vi o filme e eu gostei do filme. Gostei do filme. É um filme feito por um cara que ama o cinema. Então, ver o filme e sair de lá, porque o Coppola, não sei o que. Não. Vá ao cinema e desfrute daquele prazer que esse cara teve de fazer esse filme. Que é bonito, Prabhu. É bonito. A luz é linda, tudo é lindo no filme. Tudo é bonito. E, ao mesmo tempo, é uma coisa, né? Ele está falando de uma coisa sabe, da véspera de uma tragédia. Né? Nós estamos vivendo a véspera de uma hecatombe. Ele fez um filme sobre isso. E sobre os valores que ainda são possíveis de serem salvos. Eu acho que, para nós, o cinema tem um valor extraordinário. E, por outro lado, também, ele se espalhou pelo Brasil. De repente, não podia ser feito no Rio, pipocou lá no Rio Grande do Sul. Aí não deu certo, a Código Civil estava sendo feito em Minas, no Ceará, na Bahia, em Belém, entendeu? Em São Paulo. Hoje em dia o cinema é feito, está irradiado, ele é feito em vários pontos do Brasil. Isso é uma coisa muito linda, né? É uma coisa muito bonita, porque é uma coisa, parece que é uma vocação para fazer filme aqui. Para fazer o audiovisual aqui. Eu agora vou parar um pouquinho de falar, porque eu vou tomar água, entendeu? Mas já era a hora. E para conversar com vocês. Como evoluir essa informação para a gente fazer o nosso projeto aqui, tá? Volto já. Mas, por favor, converse entre vocês aí. Minutinho só. Ariel, Foi bastante informação, né? Eu fiz bastante anotação aqui das referências, que tinha muita coisa que eu não conhecia também. Mas eu vou ali pegar uma água também, para a gente falar mais. com certeza. As histórias estão todas aí, hein? Aproveita quem quiser, né? Verdade, muito conteúdo. Isso aí. Sem ele, a gente não consegue seguir em frente. Como acontece nas culturas que têm grande sabedoria, né? Como os chineses, os japoneses, essas coisas, eles estão sempre admirando esse conhecimento. Mas um pouco assim das coisas brasileiras, os brasileiros já acham que tudo que é passado é meio chato, né? Mas isso aí eu acho um dos maiores absurdos que eu já escutei na minha vida. Porque sem a história, a gente não consegue ter um pensamento firme sobre certos assuntos. Não, Walter? Se você não conhece a história do passado, como é que você vai ter apoio para seguir em frente? Claro. Porque você começa de um
todos nós que estamos querendo ainda, pessoas que ainda querem continuar o legado cinematográfico dessas coisas, tem que começar com todo a bagagem do que aconteceu para ele poder contribuir dali para frente. Eu acho que é muito importante. Quem faz o cinema americano hoje em dia, essa coisa, eu falei aqui do Coppola, mas o Coppola, por exemplo, é um cara que tem uma visão do cinema americano muito da base dele do cinema americano. Ele é um cara que fez filme underground, ele produziu, ele corre riscos, ele é destemido. Ele não emprega um dinheiro num filme pensando que a finalidade vai ser ganhar dinheiro. Não, esse filme dele, se realmente custou 120 milhões de dólares que ele tirou do próprio bolso para fazer o filme, não, é uma demonstração clara, e já não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ele fez isso antes também no Apocalipse Now. Então, não é a primeira vez. Então, é interessante isso. Que cara é esse? Que força é essa? Né? Que coisa extraordinária tem esse cara. Que crença é essa que tem ele, né? Na arte dele, no fazer cinema e no público, na expectativa do público. Que é isso? Que força é essa? Ele é o próprio cinema americano. A força dele, você vai constatar, existe em vários momentos do cinema americano essa mesma fibra. Eu acho incrível aquilo. Se ele pega todo o dinheiro que ele ganha com o cinema para fazer bons filmes, essas coisas, acho que nós que gostamos de ver o trabalho dele devemos ir lá e comprar o ingresso, né? Porque ele vai ganhar dinheiro e vai fazer outro filme, né? Claro. Não, tem filmes do Coppola que a gente tem, eu vejo agora, por exemplo, as resenhas que estão começando a sair do filme ignoram. Por exemplo, aquele filme que ele fez sobre Drácula, aquele filme é admirável. Pô, que filme bonito aquele filme. Visualmente maravilhoso. E, por outro lado, como aquele filme se informa do próprio cinema. Ele está fazendo um filme praticamente sobre o cinema. É demais aquilo. É o Apocalipse Now. E ele nunca termina de fazer o filme, porque ele sempre vai consertar o filme. Anos depois, ele reaparece com um filme totalmente refeito, né? Ele muda a cena, tira algumas coisas. Ele fez isso no Apocalipse Now. Ele fez isso no Cotton Club. Ele está fazendo isso com aquele One from the Heart, que é o único filme dele que eu realmente não comungo com aquele filme, só isso. Mas respeito, mas não comungo. Mas em Megalópolis tem muita gente falando mal, né? Dizendo que o público quer levanta no meio do filme. Eu não vi ninguém levantar. E eu estava na maior dúvida. Encontrei o Pedro Bush, o crítico de cinema, e ele vá ver o filme que vale a pena ver. Eu achei que isso foi importantíssimo. Ainda bem que eu fui ver. Eu criei coragem, né? Porque é um filme de 3 horas. É um filme grande. 2 horas e meia, 2 horas e meia. 2 horas e meia? Eu acho que é mais. Hein? Não, 2 horas e meia. Eu também fiquei com medo É muito interessante o filme é muito interessante. Chega a dar medo, assim. E a questão do tempo, acho que o tempo é a questão. É demais, é o grande personagem do filme. O grande personagem é o tempo. Exatamente. Já falei, se eu fizesse doutorado, que eu só fiz mestrado, eu ia fazer sobre o tempo.
O tempo é incrível. E o filme ele pega bem essa questão do tempo. Muito bom. É bom, bom demais. E depois é muito bem feito, né? Tem uma luz linda. A música do filme serviria para botar num épico de Hollywood, um épico sobre Roma antiga. Aquela música parece do Miklos Rosa. Ele envolve o filme dele dentro da mítica do próprio cinema. É muito inteligente ele. Muito. O velhinho ainda tá bom, viu? O velhinho tá bom ainda. Ele está com 85 anos. Pois é. Mas ainda dá para fazer esse Ele estava fazendo uma espécie de testamento. Eu não vi o filme ainda, mas eu tinha entendido que a crítica estava muito em cima do roteiro, que ficou um pouco perdido o filme. Assim, eu não sei dizer ainda. Teve gente que chegou a dizer que o filme era ridículo. Imagina. Ainda bem, né, que ele teve coragem de ser ridículo. O filme é um filme feito para você interpretar, entendeu? Ele não é um filme que te catequiza, entendeu? Te impõe uma maneira de ver, não, ele te deixa muito à vontade. Te deixa muito à vontade, e isso incomoda, porque você tem que, de alguma maneira, coparticipar daquilo. É verdade. Ele interrompe a mágica do filme. O cartaz do filme não tem um homem se atirando de um prédio. É o início do filme. O filme já começa assim. O cara vai se atirar do prédio. Ele já é uma aflição. Para quem tem acrofobia, eu, por exemplo, tenho acrofobia. Então, uma pessoa chegou perto, assim, muito perto do abismo, eu já fico, entendeu, de orelha em pé. Entendeu? Aquele homem se aproximou muito da beirada daquele edifício de Chrysler de Nova York. Na hora que ele vai chegar, assim, ele se entorta, assim, como se fosse chegar para se atirar. Curva o corpo todo, o sapato, tudo. Ele se curva. Ele filma a rua também, de cima para baixo. Aí vem uma voz e fala, stop. Aí a imagem para. Ele se mete no meio do filme. Ele diz para o espectador, isso aqui é um filme. É verdade. Ele brinca com o cinema. É sensacional esse tipo de coisa. No final, de novo, ele repete isso. Né? Ele está falando, corta. Né? Na reação da criança. Eu acho ele é muito sofisticado e é muito engraçado, ele é divertido. Chega a ser comédia. Tem coisas que você fica assim, pô. Por outro lado, nesse beabá de um roteiro, não é que ele seja o roteirista mais desprezível que existe na praça. Ele é autor de alguns roteiros sensacionais. Ele sabe o que é um roteiro. Ele te dá um roteiro que te dá uma dimensão. Só que ele apela também para o teu conhecimento. E pega os atores antigos, né? O Jon Voight, o Dustin Hoffman, tudo velhinho. É uma homenagem, né, que ele faz. Não, o filme é bom. Não sei até que ponto o filme se elege. É um filme que o tempo, que é um personagem do filme, vai dizer muito mais sobre esse filme do que o que a gente possa dizer agora, entendeu? Mas o tempo, eu acho que o tempo pode ser um aliado desse filme. E dá medo, viu? O tempo dá medo. O tempo. Quando eu vi, a primeira vez que eu vi o Apocalipse Now, por exemplo, eu tive uma visão. Eu gostei do filme, fiquei impactado com o filme. Mas na segunda vez que eu vi o filme,
já anos depois, quando ele fez uma nova edição do filme, Redux, o Redux dele, o filme era outro. Em primeiro lugar, porque ele colocou no meio da história, no meio da entrada do cara naquele país, ele colocou o cara chegando, o cara, ao passar pelo Rio, ele passa por uma casa de colonizadores ingleses e franceses que estão ali, que são o resto do que sobrou do Império Colonial francês na Ásia. Então, aquele país é fruto dessa operação terrível que foi colonizar o mundo, que partiu da Europa, entendeu? Ele tinha sonegado essa informação na primeira versão. Na última versão que ele fez, reaparece isso. Isso aparece, te dá uma dimensão imensa ao filme. É. E ele tem essa qualidade, sabe, de se revisar, de se rever, de apostar numa outra... Ou comerciar também, né? Ameaçar o espectador. Isso é impressionante. Dentro dele mesmo. Isso é sensacional. Eu gostei muito. E se tiver oportunidade, eu vou ver de novo. 3 horas, não dá. Não, é porque 2h30 eu ando com minhas costas um pouco doloridas, sabe? É de ir muito ao cinema. Coluna, não, e principalmente com aquelas cadeiras de cinema. As cadeiras do nosso cinema, principalmente do Estação, são péssimas. É verdade. Fica se equilibrando nas cadeiras. Horrível. Já não basta a péssima projeção, porque aquilo... Cada vez mais, né? Você imagina aquele filme com aquela luz numa tela IMAX. Imagina isso que deve ser, cara. Deve ser incrível. Tem que melhorar aquela projeção da estação, está cada vez pior. Vergonha. As coisas não têm definição, cara. Esses são os atrativos que a gente tem do cinema hoje em dia, né? A alta qualidade. Alta qualidade técnica. Que nós aqui no Brasil estamos vivendo um desconforto geral aí no cinema. A culpa não é dos filmes só, é da projeção dos filmes. Os cinemas não estão vivendo o seu melhor momento para projetar filmes. É verdade. Lâmpadas velhas, antigamente era carvão, né? Incandescente. Hoje em dia são lâmpadas. E as lâmpadas são a mais barata, bota aí. Não tem o padrão de exigência. O que eu acho que é a coisa mais fascinante em filmes como esse é o padrão de exigência. É lá em cima, cara. É verdade. Porra, o padrão de exigência é nível... Isso é uma lição maravilhosa para a gente. Tem que ver lá no antigo Unibanco, o antigo Itaú. Está passando, eu não sei se está passando lá. Que a projeção é bem melhor. Eu vi lá. Ah, viu lá? Que eu vi no Estação, no Net Rio. Não. Eu vi lá. Eu gosto para mim é o melhor cinema que tem na Zona Sul, pelo menos que eu conheço. É verdade. Mas aí me digam aí vocês, Léo, me fala aí do teu interesse pelo cinema novo. Pois é, eu queria entender mais assim da história, né, dessa época e como é que o pessoal produzia, né? Eu achei que foi um momento que teve essa evolução tecnológica, que é um momento que eu sinto que a gente está vivendo agora também. De essa melhora nos equipamentos. Tem muito equipamento bom agora, muito barato. E teve até um filme que eu estava vendo, eu esqueci o nome, mas era um orçamento super grande, assim, com uma câmera, foi feito com uma câmera da Sony, que custa, sei lá, 20 mil reais. Então, assim, eu sinto que a gente está vivendo essa evolução também, eu vejo esse comparativo
esse paralelo. E aí eu fiquei curioso também como é que era a cultura de cineclube naquela época. Porque agora eu sinto que, pelo menos eu não sinto essa cultura tão viva atualmente. A gente viveu uma fase que foi descobrir o cinema com outro tipo de equipamento, para ver cinema em casa. Né? DVD, VHS, tudo isso trouxe o espectador muito para dentro de casa. E as novidades tecnológicas, hoje em dia você já tem aí também. Né? Alta definição, tudo isso você tem em casa. Tá? A gente viveu isso. Uma das coisas que impulsionaram muito o cinema, no caso nosso, e talvez em vários lugares, outros lugares, não como nós, foi a política, a questão política. O cinema novo, quando surgiu, ele surgiu no início da ditadura. Deus e o Diabo, que é um dos primeiros filmes assim que saíram com a bandeira do cinema novo, já havia o cinema novo. O Coro de Gato é um filme de 2 ou 3 anos antes do Deus e o Diabo. Deus e o Diabo foi feito em plena ditadura. Quer dizer, foi na véspera da ditadura. Mas Terra em Transe foi ditadura. Aliás, eu queria fazer uma associação entre esse filme, Terra em Transe, e o Megalópolis. Eu acho que esses filmes são parentes. São reflexões sobre um mundo em desacerto, entendeu? Não é? E onde há uma necessidade urgente de transformação moral, né? E física também, né? Política. E não é o primeiro filme que acontece isso, que eu vejo isso. O Deus e o Diabo não é um filme que inaugurou isso. Teve gente que fez antes. Mas eu achei próximo. Claro que numa medida lá dos 2 filmes. Né? Deus e o Diabo é um filme paupérrimo. E o outro é um filme de 120 milhões de dólares. Tem comparação. Mas a fé, sabe, o ânimo que está por trás desses filmes, de uma reflexão sobre o seu mundo, sabe, essa cena que o cara tenta se jogar no abismo, parece um ponto de reflexão, em que é a partir dali que ele vê o resto, entendeu? E no Deus e o Diabo, quando o filme termina, o cara está sozinho na tela, tirando para o alto, entendeu? É um poeta que está em desespero. Terra em Transe, não Deus e o Diabo. Terra em Transe. Mas eu senti isso muito no personagem. O personagem daqui é um arquiteto, ali era um poeta. Tem muito a ver, né? Tem muito a ver. E não é o primeiro filme que manifesta assim. Agora, há pouco tempo, eu vi um filme de um mexicano. Passou aqui esse filme. Esqueço o nome do filme agora. Que também se passa. E tem uma abertura de tempo bem maior. Não se passa apenas hoje. Como é o nome do cara que fez... Oh, meu Deus, como é o nome dele que fez o filme com... Ele fez um filme nos Estados Unidos com Birdman. Fez um filme com Leonardo DiCaprio. Estou voltando para... Parece um filme antigo também que ele refilmou. O Leonardo DiCaprio. É o Alejandro González, né? Iñárritu. Iñárritu, é. Iñárritu.
E esse filme que eu estou falando é do Inarritu. Tem um título, assim, é um nome só. Eu me Aqui esqueço agora. fez sobre o 11 de Babel. setembro, né? É impressionante, hein, Ayrton? O 11 de setembro foram 11 cineastas com 11 filmes, e o filme dele começa com a tela preta e você ouve o barulho dos corpos caindo. É uma coisa impressionante. Não, ele fez um filme que ele conta a história do México. É uma reflexão sobre o efeito da colonização. Entendeu? É aquele Babel? Babel. Babel. Babel tem o mesmo impulso do filme do Coppola, como tem o mesmo impulso do Terra em Trânsito. São filmes parentes. Fazer um ciclo. Vamos fazer um ciclo. Para deixar o público bem louco. Babel, é exatamente isso, Babel. Você viu o filme? Vi. Babel eu não cheguei a ver, Eu vi. mas tá na minha lista. A babá, a empregada da casa é mexicana, não é? É muito interessante esse filme. É um filme sobre um cara também fazendo uma avaliação do seu trabalho, como o arquiteto está fazendo a avaliação do seu trabalho. Tem uma cena linda no filme do Coppola, que são aqueles dois, aquele casal suspensos no ar, entendeu? Com aquelas vigas de aço, assim. Putz, que cena aquela ali. Bem louco, bem louco. Louco demais. Eu achei muito bonito o filme. Eu adorei a luz. Walter, você devia escrever sobre o filme. Eu vou escrever, mas eu vou ver de novo. Eu vou ver de novo, porque o filme exige demais. Eu comecei a escrever, eu comecei a associar com Terra em Trânsito, com outros filmes, mas o filme em si, ele já diz tanta coisa, entendeu? Vale a pena associar até para abrir um discurso sobre isso. Tem alguns críticos aí. Mas o filme tem muita personalidade dele, do Coppola, muita personalidade. E não é o primeiro a fazer, nem vai ser o último a fazer, porque filmes como esse, entendeu? São os filmes que abrem caminho. São filmes que abrem caminho. Entendeu? São muito arriscados, né? É verdade. Foi uma liberdade total dele, né? Ele produziu, escreveu, dirigiu. Tudo, cara. Não tava assim, ele não devia nada para ninguém. Né? Eu não me lembrava do ator. Eu tinha visto já um filme, até. Eu tenho a impressão que é um filme chamado O Último Duelo. É um filme do Ridley Scott, que não é bom. O filme é interessante, mas não é tão bom quanto ele achava que poderia ser. Mas esse cara trabalha no filme. Esse cara, esse Adam Driver, né? Driver. E ele botou o cabelo dele bem assim, para não ter muita identidade, não é? Não parece americano. O cabelo dele lá. Eu não conhecia tanto esse ator, não. Ele fez bastante coisa ultimamente, na verdade. Ele tem uma cara estranha, parece um bicho, um cachorro. Mas ele porque é o cabelo. Bem característica. Tem cara de cachorro. Mas ele tem uma força como ator incrível. Tudo vem muito de dentro, assim, uma convicção. Ele é o esteio do Coppola ali naquele filme. Ele segura aquela vibração toda. Demais ele. Gostei dele. Aumentando aquela agonia do tempo, né? Vai crescendo na cabeça da gente. E a hora que o cara enlouqueceu, não é possível. Parece que ele enlouqueceu. Não é porque vai aumentando.
Ele vai entrando em transe, né? Vai chegando perto disso. Impressionante. Como se ele fosse ter uma surpresa, um alumbramento, ele de repente descobrir coisas no meio desse alumbramento. O filme vai nessa direção. Tem umas cenas loucas. E um dia ele, Coppola, vai fazer um outro final e botar ali, mostrar para o público novamente. Faz uma outra versão. É uma outra versão, porque ele já viu que dá para ganhar dinheiro com isso. Depois que ele já fez nos outros, tem um filme dele que eu espero a versão dele, porque eu já ouvi dizer que ele fez, que é um filme chamado Cotton Club. Sim, eu vi. Quando ele fez o Cotton Club, que é bonito para o visual do filme, quando ele fez o Cotton Club, ele ficou muito sujeito ao estúdio, e o estúdio impôs muita coisa para ele. Então ele teve que fazer aquilo, porque senão não daria. Ele resolveu reeditar o filme. Ah, é? Pegou tudo que tinha investido e comprou o filme. A parte da Paramount comprou para ele dominar o filme. E agora fazer outro final. Fazer outro, não tirar o Richard Gere, entendeu? Fazer o filme mais negro. Ah, Mais sobre os negros do que sobre o Richard Gere. Provavelmente o estúdio deve ter pressionado, né, para manter o ator principal. Era o ator. O ator que estava muito famoso na época que ele fez. Né? Mas ele tem filmes que realmente... Eu acho que tem alguns que são fracassos mesmo. Por exemplo, ele fez um filme que tem o Fred Astaire, que não sei como é que chama aqui, é Phineas Rainbow, que é um musical famoso, tem músicas lindas, esse Phineas Rainbow. E ele fez esse musical à la Hollywood mesmo, entendeu? Não queria nem saber. E com o Fred Astaire. Você deve ter visto. Você que é lá do Arco-Íris, eu não sei, chama eu sei qual é. Eu vi mesmo. Musical. Mas esse filme não aconteceu, né? Porque para ter mão, eu não sei se ele tem mão para musical. Porque musical você tem que ter mão para aquilo. Principalmente no nível onde os americanos chegaram no musical. Os americanos chegaram muito além daquilo que podia pensar que o musical podia chegar. Né? Teve o Coringa agora que puxaram para o lado musical, né? Também não teve uma crítica boa. Esse Coringa eu não gostei nada. Eu saí na metade do... Eu nunca saio do filme. Eu saí... que filme chato. Achei chato. Eu não comungo muito com essa atriz, com essa cantora. Ela é impostada, ela tá, não é eu não sinto um ser humano ali, entendeu? Eu sinto uma vedete ali. Chato. Não gosto. Mas o filme... Hein? Eu ia falar que é muito performática, talvez. E ela contamina ele. Porque ele viu que ele é genial fazendo aquilo. Mas dessa vez ele foi contaminado por ela. Porque ela não responde, sabe? Ela não devolve para ele o que ele faz. Então ele ficou fazendo ele. Não é atriz, né? Ela não é uma atriz. E ele ficou fazendo ele. Uhum. A tragédia do ator é essa, né? Porque o ator ele deixa de ser ele para ser o outro. Mas é um custo alto. Muitas vezes ele está renunciando a muita coisa para ser o outro. Né? Fica até louco às vezes. Né? Acredita demais que não volta. Agora, para você se doar e sair ileso, você vai parar que eu estou com o telefone se equilibrando aqui, nem aquele cara lá no filme do Coppola. O telefone está aqui, ó, para botar ele em pé.
entendeu? Você não está com o computador, não? É o telefone? Eu estou no telefone, cara. Não, porque o computador deu pau, então eu levei lá para a ABC para o cara fazer um concerto, ficou lá, tá lá. E aí eu não tenho ele de volta aqui. Mas eu estou conversando com vocês através do telefone. Mas tudo bem, dá para eu identificar as pessoas. É isso. Foi bom ouvir você falar sobre Megalópolis, porque realmente eu sei. As pessoas são muito apressadas também, né? O cara levou muito tempo para fazer o filme. A gente não precisa levar 30 anos para dar uma resposta. Se gostou ou não gostou, espera 30 anos que eu te digo. Não, você não vai dizer isso para uma pessoa. O Coppola levou 30 anos para fazer o filme. Mas também, ao sair do cinema, já ter uma definição autoritária sobre aquilo, é preciso ser muito presunçoso. É verdade. Não, Se eu fiquei acha... impressionada com algumas críticas, realmente. Chamar um filme de ridículo? Porque a pessoa não entendeu. A pessoa não, ela se sentiu ridícula por não ter entendido o filme. Deve ser. Deve ser. Ou ali é uma questão de aceitar ou não. É. Se Tem que você entrar. aceita, Tem que vamos entrar lá. naquela Se maluquice. para você o filme, ele não te dá essa colher de chá. Você tem que aceitar. Você aceitou o jogo dele. Mesma coisa, eu estava falando de musical, é um problema. Tem gente que não gosta de musical, mas a pessoa já não gosta previamente. Eu não gosto de musical. A pessoa está falando, de repente, começa a cantar. Não, isso não existe. Mas quem que disse que o cinema existe? Entendeu? Cinema é cinema. Entendeu? Você entra num outro universo. Faz de conta absoluto. De tudo parece real e não é. Olha que maravilha. Você poder ver uma coisa que não é real, parece que é. É um bom. Você vê uma corrida de automóvel feita no cinema, entendeu? Porra, é muito mais emocionante do que aquele tédio que a gente tinha de ficar vendo aquele carro passar e o Galvão Bueno narrando aquilo. Pô, horas. Agora você vê a roda, a cara do sujeito, o cara que vem. É uma guerra. É uma guerra. Isso aqui é o interessante, é como se maneja isso. É um filme. É um filme. É a grande descoberta, né, do cinema. Excelente cinema, o tempo. O tempo. Você poder dominar o tempo. É lindo isso. O poder do cinema de trazer a emoção, né? Exatamente. Exatamente. E é uma coisa que impressiona como o cinema. Eu já vi trechos de filmes recuperados feitos pelo Méliès, que foram. Vocês já devem ter visto isso. Paris em 1895. Uma pessoa passando ali de cartola e descendo de uma carruagem em frente a Notre Dame. E passando, e aí agora eles botaram som. Aí você vê o barulho dos cascos do cavalo, você vê o barulho dos passos das pessoas, entendeu? Coisas que estão acontecendo à distância. Eles deram essa roupa de realidade ao filme. Você olha, fala, que coisa maravilhosa, cara. Você restaura um momento que ficou perdido lá atrás, 100 anos, 100 e tantos anos atrás. Eu vi o trecho do filme que o sujeito que fez. Qual é o nome daquele filme? O Senhor dos Anéis. Sim. Qual é o nome? O cara que fez o Senhor dos Anéis, como é o nome dele? Enfim, já me lembro. Esse cara, com o dinheiro todo que ele ganhou no Senhor dos Anéis, sabe o que ele fez? Ele pegou filmes antigos, filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, e restaurou tudo que ele pôde.
botando os efeitos, botando os barulhos, dublando os caras. Chamou, que nem o Globo, chamou um surdo mudo para ler a labial do alemão falando, entendeu? Do francês falando. Filmou aqueles... E editou isso. É um filme isso. Você calcula onde o cinema chega. Assustador. É um documentário interessante. Nem sei se foi documentário. Não, é uma viagem. É uma viagem. Aí hoje mesmo eu estava vendo aqui um episódio que ocorreu no domingo, agora, no sábado. O jogo do Flamengo. Foi ontem? Não. Foi ontem. Foi ontem. Que morreu o cara? Não. Morreu? Foi. Não morreu ninguém, não. Mas nesse jogo, o Gabigol se restabeleceu como autor de 2 gols. Aí é demonstrado ali, nesse filme que apareceu na televisão, tem um cara, um sujeito que dubla, sabe o que os jogadores estão falando no campo, ele lê a labial e põe a palavra. Olha, Ele dublou o Gabigol discutindo com o técnico, o outro jogador lá. O Davi Luiz, né? Davi Luiz. O outro vai tomar no cu. Porra, me respeitem. Ele falou uma coisa que ele falou uma coisa sensacional, Pruto. Era uma cena de amizade estreita dos dois. Ele fala para o Gabigol o seguinte: você está se escondendo. Cara, fazia uma sessão de análise. Você está se escondendo. E o Gabigol olhou para ele e disse: só fala comigo. Você está se escondendo. E aí o cara fez um gol. Foi logo antes do gol, né? Um ataque de raiva. Saiu e fez o gol. Foi interessante. E demais isso. Você calcula você vendo uma coisa que foi feita não sei quanto tempo atrás, entendeu? 100 anos. Porra, pessoa num campo de batalha, uma pessoa atravessando a rua em Paris, outro leu a labial, tá? E colocou aquilo, restaura uma realidade, sabe? Restaurar uma realidade é uma mágica. Trazer um contexto daquela época. Existe o lado mágico do cinema. E esse lado é um lado incontestável. Isso é uma das coisas mais bonitas que tem no cinema. Uma das coisas mais bonitas que te faz conhecer lugares que você jamais iria, que faz você ouvir sons que você jamais ouviria. Uhum. Não é? Coisas que te dão a dimensão do mundo. O mundo ficou pequeno, com tanta possibilidade de ser visto, ouvido, né, caminhado. Né? Calcula uma pessoa que nasce lá nos Cafundós do Piauí, entendeu? Camarada, de repente vê uma tempestade de neve. Pô, deve ser um trauma pro cara. Aquele calor horroroso e aquela neve ali. Né? Recife frio. Você já está misturando. Isso é o Recife frio. Ele vê aquela coisa bonita, né? De repente no Recife. Parece um conto de fadas, a neve. Incrível. Esse lado que propicia a fantasia não é a realidade que a gente vai colocar no cinema dito novo, entendeu? Que vai renunciar a isso, que é um valor extraordinário do cinema. É bom isso, que o cinema te propicia isso. Você pode trabalhar em cima disso também. Né? Como ele botar uma pessoa na beira do precipício e na hora que o cara parece que já está todo jogando, Stop. ele vai e diz: corre, stop. Porra, falta de respeito com o espectador. Porque o espectador estava esperando que o cara se atirasse. Aí ele fala: stop. Aí o cara para. É a voz dele. É a voz dele. Não, o dele é um parente dele, mas
o cara já estava indo, cara. Já estava Ele embora. olha para baixo, vê o buraco lá embaixo, assim, as pessoas na rua. E aí ele fala, stop. Quando ele fala stop, ele repete o stop, então ele continua existindo, o stop. Mas o cara não, o cara para. É. E leva muito tempo parado ali no ar. Aliás, Caraca. no filme tem isso, várias vezes para a imagem. Parece que travou o cinema. Não, e aí ele estabelece duas realidades, uma aqui do som, a outra do lado da imagem. Pô, são coisas assim tão. Escrever sobre esse filme, hein? Isso enriquece a maneira da gente ver, da maneira da gente pensar. Eu Às acho. vezes as coisas estão tão estabelecidas, a gente vai só reproduzindo. Você vai ver o filme assim, com olhos. É. Não, tem que ser assim, não pode ser diferente. Tá. Na hora de fazer também, né? Tem que ser assim. Plano contra plano, corta. Também. Não, você fica escravo de uma fórmula. Uhum. Ele tem essa ousadia. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser respeitada. Entendeu? Que vale a pena. Na verdade, ele está dando para o espectador uma outra coisa também. Tem que entrar no filme. Se você não entrar no filme, não vai conseguir aquilo que ele está querendo. O medo do futuro. É o medo do futuro. E, aliás, isso é um bom sinal para você ficar ou não no cinema. Né? Se você não entrou, você foi para uma gare, pegou um trem e você partiu. Você comprou o ingresso ali na bilheteria e você vai fazer uma viagem. E aí você fica na gare, você não vai. O trem vai embora e você fica aqui parado, esperando. Então, melhor ir para casa, porque não vai ter viagem. Se você não foi junto, você não acreditou e não foi junto, isso é o esforço coletivo da equipe. É a equipe acreditar, porque não é só uma pessoa que acredita, não. São todos aqueles que estão ali, estão acreditando naquilo. Isso aqui é o lindo da coisa. É uma crença coletiva que instala aquilo, todos aceitam, e aquilo vai ser transmitido para um coletivo também de espectadores, que vai reproduzir aquela crença coletiva. É lindo isso, cara. É muito lindo. É o cinema. Está definido. Eu vou ter que ir embora. Estou com fome. Eu também. Que horas são? Agora é 9. 9h03. Está na hora. Já passamos do horário, volta. Eu fiquei com uma última dúvida, se der tempo. Não, desculpa, gente. Beleza. É que já deu 9 horas. Não vai dormir sem essa, vai. Então, eu pensei assim que o cinema novo ele trazia toda essa cultura brasileira para o cinema, né? Ele tinha esse esforço. E aí eu fiquei pensando, será que isso se perdeu em algum momento? Por que se perdeu? Ou não sei, não se perdeu, continua aí. Mas eu sinto que o cinema novo podia trouxe... ser tirada no curso, não pode não, Walter? Para ele comprar seu curso e fazer o curso? Mas isso a gente só vai poder responder na próxima semana. Quando é o dia da aula? Terça, né? Terça-feira. Quanto custa? Raíssa? As informações estão no site. As informações do curso. E por lá mesmo você se matricula. Quanto custa? Ficar ouvindo o Walter o tempo todo aí. Léo, vamos conversar sobre isso. Beleza. Não pode entregar tudo não, Walter, senão a galera não vai fazer o curso aí. Uma perguntinha genérica. Beijão pra ti. Boa noite. Valeu, obrigadão, Walter. Abraço grande. Tchau.